parece que andamos todos contra alguma coisa, contra alguém. E esta questão da misericórdia também tem muito a ver com Francisco de Assis. Eu estou aqui com o Frei Vinhas, franciscano, e nós vamos conversar um pouco sobre o ano jubilar que o Papa Leão XIV proclamou, o ano franciscano jubilar até 2027, Frei. Então, quais os pontos principais que o senhor destacaria desse ano jubilar? Provavelmente a questão da misericórdia, até porque tem associado uma indulgência plenária, um apelo novamente à Eucaristia e à reconciliação, à penitência como sacramento, a atenção à Igreja, mas principalmente os gestos mais simples, mais concretos. Nós vivemos tempos muito divisivos, parece que andamos todos contra alguma coisa, contra alguém. E esta questão da misericórdia também tem muito a ver com Francisco de Assis. Então, São Francisco são os 800 anos da morte de Francisco. Da morte. E São Francisco, apesar de que as pessoas... Eu gosto muito do carisma franciscano, as pessoas ligam muito sempre a questão só do ambiental, dos animais, etc. Mas o ardor do amor, como você falou, né, dele sentir a misericórdia, é o que mais marca para mim a figura de Francisco. Não? E que se estende às outras criaturas. Ou seja, para Francisco não há uma ecologia ideal, idealizada e ideologizada, mas há um amor que vai passando por todo aquilo que ele reconhece que vem de Deus. Porque professar a fé em Deus Criador também é, ao mesmo tempo, confessarmos-nos criaturas. Nós, com as outras criaturas. Portanto, nem somos únicos, nem somos exclusivos da criação de Deus. Claro que temos uma particularidade especial que falamos muito. Falamos, pensamos, criamos, colaboramos com esta criação constante, não é? Por isso a ecologia integral, que vem da Fratelli Tutti, da Laudato Si, etc., que já vem de Francisco de Assis, não é? Mas esta dimensão criatural, que abarca todas as coisas, é uma extensão desse amor. Podia falar um pouco para nós, então, da figura mesmo de Francisco, do carisma franciscano, mas o que marca o franciscano? O que marca São Francisco? A pessoa, né, que viveu e a mensagem que ele deixou? Creio que a particularidade mais própria dele é o encontro. O encontro com Deus, em Jesus Cristo, o encontro com a Igreja, o encontro com o leproso, o encontro com os irmãos e irmãs, o encontro com as outras criaturas naturais, o encontro com o sultão. Os vários encontros que ele vai tendo ao longo da vida são a expressão desse encontro com Cristo. Porque, evidentemente, no século XIII, a configuração da sociedade é muito diferente, era a época de cristandade, mas também havia divisões e havia guerras e havia até a instrumentalização da religião para a guerra. E Francisco nunca foi por aí. Ele fez uma experiência de guerra e de sonhos de grandeza e o ideal de cavaleiro e tudo, mas ele depois, quando ficou preso e ficou débil e sentiu que não era por ali que ia o projeto de Deus, e arrepiou caminho. Então, em vez de se lançar em ideais de cavalaria, ele tornou-se o grande arauto do grande rei. O arauto do grande rei. Aquele que vai à frente a anunciar que aquele que vem atrás, é um pouco aquilo que vem no Evangelho a propósito de São João Batista, não é? Aquele que vem atrás é mais importante. Depois os biógrafos e São Boaventura acabam por pô-lo a sonhar e a pergunta é, queres servir o servo ou o senhor? O servo aqui eram todos os senhores da altura. Até o próprio Papa Inocêncio III assumiu para si próprio o servo dos servos de Deus, mas tinha uma conotação política muito forte, porque o Papa tinha pretensões hegemónicas na cristandade, evidentemente. Tempos diferentes. Mas para nós hoje, talvez essa característica do encontro, não termos medo de nos encontrarmos seja com quem for. Somos diferentes, ótimo. Somos sempre diferentes, sempre. Mas o sermos diferentes não tem que ser uma oposição de hostilidade.
pode-se converter num encontro acolhedor, quer dizer, perceber quem és tu, perceber quem sou eu, e nesse encontro ver as diferenças, mas que não nos dividam ao ponto de nos confrontarmos excluindo-nos. Hoje parece que alguém tem uma opinião diferente da minha, já não consigo estar contigo, porque não te suporto. Isso não é humano. Hoje é o dia da fraternidade mundial, sim, da fraternidade humana, não é? Quer dizer, a base da unidade é reconhecermos-nos seres humanos uns com os outros, porque já não é tão adquirido que nos reconheçamos seres humanos uns aos outros. E podemos escolher ser com ou ser contra. Basicamente, isto é muito filosófico, não é? Mas basicamente é isto. Sermos com é encontrarmos-nos. E no tempo das cruzadas, como foi o de Francisco, em que havia uma grande instrumentalização, pronto, nós não podemos tirar as coisas do contexto histórico, sim, não é? Nós hoje não conseguimos compreender esse apelo à cruzada, transformar a cruz numa arma. Mas o que é facto é que muitas vezes instrumentaliza-se o nome de Deus, seja invocado como for, para fazer mal. E isto não é válido. Para justificar os próprios apetites de grandeza, sim, não é? Estou a lembrar-me de alguém que assinou as Bíblias, não é? E que andou a vender as Bíblias e depois gabou-se que teve um grande lucro. Mas a Bíblia, felizmente, não tem autores com direitos de autor. Pronto. O grande direito de autor da Bíblia, nós continuamos a dizer que é a inspiração divina, o Espírito Santo, que passa por toda a história e por todas as línguas e por todos os escritores e por toda a composição. Até isto está presente na vida de Francisco, porque o escutar, a tal obediência, o escutar a palavra em contexto litúrgico, leva-o a querer viver a palavra. Nós às vezes temos a tentação de julgar que o Evangelho não se pode viver. Que está separado do que da vida do dia a dia, não é? Que não é possível viver o Evangelho. Ora, o que Francisco pede ao Sr. Papa é exatamente a autorização para poder viver o Evangelho. E isto torna o Evangelho muito concreto. Antes e depois de todas as teorizações, de todas as teologizações, nós o que é que encontramos no Evangelho? Encontramos um homem que se encontra com as outras pessoas, que é Jesus. E nesse encontro, nós cristãos acreditamos que Deus se encontra connosco e que é possível encontrarmos com Deus. Isto é um desafio à inteligência, mas penso que principalmente é um desafio à humanidade, é um desafio à criatividade, a caridade criativa, dizia o Papa João Paulo II em tempos, a criatividade do amor, que consegue não ficar preso às distinções e às barreiras, mas ir para lá, procurar o outro, procurar as pessoas, procurar uma realização em conjunto, porque sozinhos nós não somos seres solitários. Nós precisamos de alguém anterior e temos de ter esperança que depois de nós vai haver mais. Alguém dizia num artigo há tempos, nós somos um pequenino momento no cosmos. Cada um individualmente. Um micro qualquer coisa de tempo. E neste tempo é o tempo da realização da vida de cada um, que é tremendamente importante. Isto é que é a verdadeira humildade. É perceber que nós não somos absolutos. Mesmo que tenhamos essa pretensão, às vezes, de sonhos e grandezas, mas não somos absolutos. Nós somos seres em relação, sempre.